Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí no quarto trimestre de 2013, estudando as revistas da CPAD com o tema Sabedoria de Deus para uma Vida Vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. O comentarista deste trimestre é o pastor José Gonçalves, que é o vice-presidente da Comissão de Apologética da CGADB. Hoje estaremos estudando a lição número 2, que traz como tema Advertências contra o adultério. O texto áureo se encontra em Provérbios, capítulo 5, versículos 15 e 18, que diz: Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. A nossa verdade prática diz: a melhor prevenção contra o adultério é temer ao Senhor e estreitar os laços do amor conjugal. Então, no texto áureo, o conselho da palavra de Deus é: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Então, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, há uma orientação clara para que o homem ele tenha o desejo para com a sua esposa, nunca para com a esposa de outro ou para com alguma outra mulher além da sua própria, além daquela que ele é casado com ela. Então essa é a orientação da palavra de Deus, e uma orientação bastante atual, porque o assunto de hoje fala sobre adultério, um assunto sempre atual, e é tão importante que a sabedoria fala como se fosse um pai a um filho, e advertindo. E nós vamos ver que esses 3 capítulos, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Provérbios, advertem para esta realidade, para este perigo terrível que é o adultério. É tão importante falar sobre isso que é repetido, que é insistido nesse assunto. Então a sabedoria de Deus vem nos orientando sobre isso, nos advertindo sobre isso, porque o adultério pode destruir a vida, tanto a vida física como a vida moral, a vida ética, a vida social, a vida familiar. É uma coisa terrível. O perigo do adultério é constante na vida de qualquer pessoa e muito mais ainda na vida daquele que quer servir a Deus. Sempre ele vai ser tentado dentro disso. Os maiores homens que Deus escolheu até hoje, que Deus capacitou até hoje, todos foram tentados nesta mesma coisa, e a maioria deles caiu exatamente nesse pecado de adultério. Hoje ainda é a mesma coisa. Os homens de Deus são tentados, e muito tentados nessa área. Continuam sendo tentados. O diabo que tenta é o mesmo, e a pessoa que cai, ela cai porque quer, porque ela desejou, porque ela maquinou isso na cabeça, porque ela deixou isso guardado no coração e foi dando espaço para isso. Então, não é porque apenas o diabo tentou, mas é porque a pessoa desejou isso. Então, é um perigo constante e todos têm que se prevenirem contra isso. Todo pregador, todo professor, todo pastor, todo obreiro deve se prevenir já contra isso. Então alguém vai prestar um socorro a uma pessoa, a uma família, e a pessoa não deve ir sozinho, sempre tem que levar alguém com ele, sempre a esposa de preferência. Então sempre, em toda situação, deve-se evitar um contato mais íntimo, deve-se evitar um encontro a sós, deve-se evitar aí o papo pela internet. Então é preciso tomar cuidado com isso, porque tem acontecido muito,
tanto com mulheres quanto com homens. Então é um perigo constante isso. É como se fosse aí uma cascavel pronta com o seu bote o tempo todo. Então tem que se viver hoje, principalmente nos nossos dias, onde o apelo sexual, o apelo ao adultério está presente nas novelas, está presente aí entre os artistas, entre os famosos, está presente entre a liderança até da igreja, está presente em tudo, em jornais, revistas, livros, filmes, em tudo isso é o apelo que existe ao adultério. Então é preciso tomar cuidado, é preciso viver de sobreaviso o tempo todo, prestando atenção nos mínimos detalhes, em tudo que pode levar ao adultério. Então deve o homem de Deus, deve o crente tomar cuidado e o tempo todo estar vigilante, o tempo todo dentro desse tema. Veja bem que é muito importante, por isso nós também estamos repetindo o estudo sobre adultério, que nós já estudamos aí em outras versões. Estudamos já no trimestre aí, né, imediatamente anterior, sobre a família. E também lá se falou sobre o adultério. E aí, na nossa verdade prática, fala que a solução, a melhor solução encontrada na palavra de Deus é o quê? Primeiro, temer a Deus. Quem teme a Deus tem aí o medo de pecar contra esse Deus. Então, o temor de Deus é o principal, porque a pessoa vai fazer de tudo para não pecar contra Deus. E o adultério é um pecado terrível. Destrói as pessoas, destrói a própria vida da pessoa e pode levá-lo até a morte, além de destruir toda a família e até as amizades. Então é uma coisa terrível que causa problemas seríssimos e que também vai causar problemas no futuro. Mesmo que seja perdoado, mesmo assim terá consequências funestas para a família, para a sociedade, para a igreja também. E depois, para que o adultério não aconteça, é preciso que haja o quê? Uma mudança de atitude quanto ao cônjuge. Então você precisa investir mais na relação sexual na sua vida de casado. Não pode haver sexo fora do casamento. Então, no casamento, você deve investir na parte sexual do seu casamento, se você está sendo tentado ao adultério, se você vê que está caminhando para isso. Qual a solução? Temer a Deus em primeiro lugar. E a segunda coisa, investir no seu casamento. Fazer algo que possa mudar a situação sexual. Você vai pedir a Deus principalmente para amar, né? Se você é homem, amar a sua esposa mais. Se você é esposa, vai pedir a Deus a orientação, o desejo maior pelo seu esposo. Então, deve sempre o casal buscar essa aproximação e sempre buscar o ato sexual com amor, com interesse um pelo outro, com dedicação um ao outro. E sempre visando o prazer do outro. Então no sexo não se busca o próprio prazer como o mundo ensina, mas se busca o prazer do outro, do parceiro sexual. Então a esposa busca o prazer do esposo, o esposo busca o prazer da esposa. Infelizmente nós temos isso, que a maioria dos casais, o homem sente prazer e a esposa não sente prazer. E isso é prejudicial tanto para a esposa como para o esposo. O esposo não fica satisfeito totalmente, porque ele fica satisfeito fisicamente, mas não fica satisfeito na parte do seu desejo de satisfazer a sua esposa. E a esposa não fica satisfeita porque não foi satisfeito o seu desejo, não foi realizado aí o seu prazer no ato sexual. E isso vai desgastando o casal, vai desgastando essa relação sexual.
que não é feita mais com prazer, mas apenas por obrigação. E isso então vai causar um desgaste muito grande, vai causar um prejuízo muito grande, e pode ocorrer que um dos dois vai até buscar então prazer fora do casamento. Então é um perigo grande, e o esposo deve investir mais no seu casamento e a esposa investir mais no seu casamento, buscando os dois maior comunhão, maior intimidade, principalmente intimidade sexual. Então deve-se procurar o que o homem mais deseja na mulher. O homem mais deseja na mulher a sua submissão. E o que mais a mulher deseja no homem? O que mais a mulher deseja no homem é o seu amor. Então o problema que acontece é que muitas vezes a mulher não entende o que é submissão do jeito que o homem entende, e nem o homem entende aí o que é amor como a mulher entende. Então muitas vezes a mulher entende submissão como se vivesse aí debaixo do pé do seu esposo, né? Como se ela tivesse que obedecê-lo em tudo, como se ela tivesse que ser como se fosse um animal, né? Escravo do seu esposo. E não é isso a verdadeira submissão. A submissão da mulher é uma submissão inteligente. Então ela vai fazer de tudo para que o seu esposo sinta-se como o conquistador, como o dominador, que está na própria natureza do homem, esse desejo de ser esse conquistador, esse dominador. Então o homem precisa de elogio, o homem precisa de companheirismo, o homem precisa de uma esposa que não fique gritando, que esteja sempre disposta a ajudá-lo, a nunca se comportar como a orientadora, nem como aí a superiora, nada disso. O homem deseja uma mulher que ele possa se sentir como o conquistador dessa mulher, como o dominador dessa mulher. Está intrínseco à sua própria natureza. E a mulher, ela deve explicar ao marido o que é o amor que ela deseja, qual tipo de amor, porque o homem não entende. Às vezes o homem acha que amar é sustentar. A maioria dos homens acha que amar é dar o sustento à sua esposa. E na verdade, o amor para a mulher não tem nada a ver com isso. Isso é apenas a obrigação do homem. O amor do seu esposo para com a sua esposa é, na maioria das vezes, visto pelas mulheres como aquele amor que dá uma flor, né? Como aquele amor que leva o marido a se lembrar das datas importantes do namoro, do noivado, do casamento, do aniversário. Então, esse tipo de amor é que a mulher busca. Então, às vezes o marido acha que uma panela é um presente, um fogão é um presente, mas para a mulher isso não é um presente. Muitas vezes até uma afronta, né? Porque ele está dando algo para aproveitar para ele próprio. Então a mulher, ela prefere uma flor mais do que um fogão. Ela prefere aí uma aliança de ouro, né? Uma meia aliança, às vezes uma pulseira, alguma coisa assim. Ela prefere isso do que essa panela, esse fogão, porque é um presente que indica amor, que indica que você fez alguma coisa extra, fez alguma coisa fora do que é natural, fora do que é necessário, fora daquilo que é preciso no cotidiano, né? Fora daquilo que é obrigação. Então você fez algo a mais, você fez alguma coisa que saiu do seu coração. Então é isso que a mulher deseja, é o amor do seu esposo. O esposo que ama, ele deve buscar a satisfação sexual da sua esposa. É preciso muito diálogo, é preciso conversar sobre os desejos, sobre as vontades, sobre aí o que fazer para que isso seja realizado, para que isso seja satisfeito entre o casal.